Então, vamos chamar logo o nosso convidado, doutor Chiquini. Bom dia, todo mundo. Boa tarde já no Brasil, né? Bom dia, meu grande amigo Alan, bom dia, Lacombe, bom dia, Max, bom dia, essa audiência qualificadíssima, maravilhosa, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação, estar aqui com a gente, esclarecendo um pouco. Olha, eu nunca fui indiciado pelo STF, né? O STF até hoje só me investiga, né? Eu não tive indiciamento, então eu não tenho, em inglês aqui, né? Eu não estou em nenhum trial, não tenho nenhum julgamento. Eu não fui acusado, porque não teve nenhuma acusação do Ministério Público, não fui indiciado, não teve nada. Mas no caso do Bolsonaro, houve indiciamento, houve acusação, e agora estão dizendo que a defesa está insistindo em acesso irrestrito. Sua publicação aqui diz, não se trata de acesso irrestrito, mas de acesso total. Explica um pouco para a gente, que história é essa do jornal dizer o seguinte, eles insistem em acesso irrestrito. Alan, vamos lá, tentar ser o mais didático possível e encerrar de vez essa discussão. O processo penal ele vai se dividir em dois, quase que uma aula mesmo. O processo penal se divide em dois, fase de investigação e fase de processo, tá? Na fase de investigação, que é inquérito, delegado, na fase de investigação, as diligências ainda em andamento, por exemplo, interceptação telefônica, a defesa, o investigado, não tem acesso. Veio o STF e editou uma súmula vinculante. É uma lei do STF, para resumir, dizendo o seguinte, diligências em andamento, de fato, o investigado não tem acesso. Agora, aquilo que já foi documentado, o investigado deve ter acesso. Nós temos inúmeros elementos aqui, já documentados, que os investigados não tiveram acesso. Mas, indo para outra fase, terminando o inquérito, esse inquérito é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público, então, no nosso caso, PGR, Procurador-Geral da República, chefe máximo do Ministério Público Federal, o inquérito vai para o Ministério Público. O Ministério Público analisa esse inquérito, tem acesso a tudo que existe e decide se processa ou não. O Ministério Público processa por meio de uma denúncia, que é o que aconteceu. O Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o presidente Bolsonaro e utilizou o inquérito como base. Agora é fase processual. Isso significa que agora existe contraditório em ampla defesa. Intima-se a defesa e o acusado para que apresente defesa em 5 dias. Então foi lá o oficial de justiça na UTI e intimou o Bolsonaro. Agora você está sendo acusado. O que diz a lei? Agora que eu estou sendo acusado, agora é acesso total. Por quê? Porque encerrou a investigação. Tudo que tinha para se produzir, já se produziu. Não existe, por exemplo, Alan, você iniciar um processo com investigação ainda em andamento. Não, não. O processo só inicia quando a investigação acaba. Então não tem mais diligência em andamento. Por isso que quando inicia o processo, o acusado tem que ter acesso a tudo. Então oferece a denúncia, intima o acusado tem que ter acesso a tudo. Por quê? Quando inicia a fase processual, que é a fase que o Bolsonaro está, aí vai ter o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório? Então, era isso que. Desculpa te interromper. Então, era isso que eu queria entender. Isso. O jornal, ao noticiar isso, sem querer pelo menos ouvir algum profissional da área, o jornal está corroborando essa narrativa da corte de manipular as palavras, porque pelo que você está me explicando, fica evidente. Se alguém me acusa de algo, eu preciso saber todos os detalhes da acusação para me defender, porque isso é o devido processo legal. Me corrija se eu estiver errado. Perfeito isso. Até aqui está certinho, né? 1000%. O que não dá para confundir são as fases, Alan. Você vê que o meu post no X ali que você mencionou. Na fase do inquérito, pode ainda você restringir algumas coisas da defesa. Isso pode. O que não pode é você restringir quando alguém é acusado. Não existe no Estado de Direito você não ter acesso a qualquer elemento quando já existe a denúncia. Denunciou, Alan, tem que dar acesso a tudo. Isso sempre foi assim. Veja que ou somos um Estado de Direito ou somos uma democracia. Não tem como estar no meio. Ou você é um Estado de Direito ou uma democracia. Não tem como fracionar isso daqui. E no Estado de Direito você exerce o contraditório em ampla defesa. Essa matéria diz o seguinte: Bolsonaro está insistindo em ter acesso aos elementos. Mas é claro, não tenho como exercer um contraditório sem ter acesso a tudo. É onde eu ia chegar agora. Iniciou o processo. Agora eu tenho que me defender. No Estado de Direito, você se defende de fatos.
Então o ônus é da acusação, por isso que existe o chamado indúbio pro réu. Se a acusação não provar a minha culpa, eu tenho que ser inocentado. Então quem acusa é que tem que provar a culpa. Agora, eu tenho que conhecer integralmente, eu tenho que conhecer a integralidade da acusação. No caso do Bolsonaro, por exemplo, eles vêm e falam assim, existe uma minuta. Cadê a minuta? A minuta não está no processo, eu quero ter acesso à minuta. Ah, existe uma mensagem de celular. Cadê a mensagem? Eu preciso ter acesso. Então, porque senão fica só a palavra da acusação. Quer dizer, eu vou condenar alguém porque eu estou confiando na credibilidade do PGR? Então, o Procurador-Geral da República falou que existe uma minuta. Ah, ele é servidor público, eu confio que ele tem a minuta. Não, não. Tem que pôr a minuta para eu analisar, para que eu exerça o contraditório. Pô, essa letra não é minha. Não, essa minuta tá escrito o meu nome errado. Tá entendendo? Então, o contraditório, agora para as pessoas entenderem, a gente fala muito em contraditório e ampla defesa. O que é isso? De forma bem objetiva. Contraditório significa ter acesso à integralidade da imputação que pesa sobre mim. Então, ter acesso à integralidade de tudo que existe contra mim. Isso é contraditório. O que é ampla defesa? Ampla defesa é me autodefender, então é a defesa autodefesa. Por exemplo, interrogatório. Isso que o Bolsonaro faz de na imprensa se defender, isso é autodefesa. E a defesa técnica por meio de advogado. Você só tem contraditório se tiver acesso a tudo, e você só tem uma defesa eficaz se, após ter acesso a tudo, lhe derem o direito de rebater com todas as armas a acusação. Por exemplo, cercear o direito de intimar as testemunhas. Então você tem aqui violado de forma evidente o contraditório, porque o Bolsonaro não tem acesso a todos os elementos da acusação, e você tem violação à ampla defesa, porque o Bolsonaro não está conseguindo exercer de forma eficaz a sua defesa. Não quer intimar as suas testemunhas, por exemplo. Entendeu agora, Alan? Sim. Ou seja, é uma violação, o que é evidente, mas o que eu lamento é, de fato, o jornal, Lacombe e Marx, não mais fazerem o papel de simplesmente trazer algo distinto do que a corte está fazendo. Sim, O que me assusta é isso, o jornal não querer narrar, olha, falar, não é a defesa que está insistindo, né? E você acabar com aquilo que o Chiquini acabou de explicar, a questão da ampla defesa. Não existe isso, Chiquini. Se você puder, se eu tiver errado, me corrija, porque você não pode ficar à mercê da narrativa que a acusação montou contra o réu. Ou seja, eu não posso ter acesso a nada daquilo que a acusação achou relevante. Mas, óbvio, então só existe acusação. Porque o máximo que a defesa poderia fazer é uma contradição na narrativa. Mas se a narrativa estiver bem feita, não precisa ter nem julgamento. Já que eu não posso trazer nenhuma evidência que esteja fora daquilo que a acusação trouxe, para que existe julgamento, então? Porque Max, se eu puder trazer uma evidência que mostre, olha, essa evidência aqui contradiz o que a acusação está falando. Me corrija se eu estiver errado, Chiquini, mas eu entendi que é isso. Ou seja, você tira tudo e só aquilo que a acusação pensou de tudo que ela pegou é o que a defesa vai ter acesso. Isso é ampla defesa? Ô Max, no meu caso, no processo lá do Kid Preto, eles falam o seguinte, eles falam assim, ó, o delegado fala exatamente assim no relatório. Do dia 11 ao dia 18, o coronel estava em Brasília. E ele fala, segundo as herbes. O que é herb? É sinal de antena, de celular. Pô, uma acusação grave. Ele fala que do dia 11 ao dia 18, o meu cliente não foi para casa, porque ele mora em Goiânia. Olha só, no meio desse caminho, eu tenho foto do iPhone que mostra a localização, ele em Goiânia. Foi o aniversário dele, tem foto dele comemorando o aniversário com a família em casa, que é em Goiânia. Ou seja, eu tenho como contestar essa alegação, mas eu quero ter acesso à herb. Eu venho e falo assim, ó, a acusação está dizendo que entre essas datas ele estava em Brasília e não foi para Goiânia. E diz que tem prova disso. Eu quero ver a prova. É o meu direito a exercer o contraditório. Eles não me fornecem esse extrato de herb. Coisa que qualquer processo, qualquer ladrão, vamos falar assim, qualquer ladrãozinho de celular, quando pede num processo, o sinal do celular dele consegue em uma semana. Um ladrão sendo processado por roubo, ele fala, eu quero ter acesso à minha herb.
Em uma semana, a TIM fornece quando o juiz pede. E eles não me fornecem há 6 meses. Por quê? Porque tá errado. E tá errado mesmo. Porque a foto que meu cliente tirou no aniversário dele dentro de casa foi do celular dele. Como que o celular dele pode estar tendo sinal em Brasília, que é 3 horas de Goiânia? Ou seja, eles estão, além de não estarem nos dando acesso às provas, eles estão mentindo. E eu tenho que acreditar na versão da acusação, que fala que existe uma minuta de golpe que nunca ninguém viu.